Bom dia a todos. Todos me ouvem? Sim. Bom dia. Bom dia. Primeiro texto será o de Lorival e Adriana. Já se encontram na sala? Sim, já estamos. Sim. Pronto. Se quiserem testar a apresentação na tela, fiquem à vontade. Ok. Isso, como bem lembrou o apoio, é importante que os autores eles se identifiquem no chat e também eu vou me identificar agora, eu sou o debatedor, professor João Marcelo. Acredito que esteja aparecendo para vocês, né? Está conectando, Lorival. Obrigado. Isso, agora apareceu. Já posso iniciar? Vou aguardar mais um pouquinho. Deixa eu só confirmar aqui com o pessoal. Já pode iniciar, Lorival. Deixa eu só fazer uma abertura. Nós estamos aqui para o 18º Congresso USP de Iniciação Científica. É um congresso bastante importante, né? E todos nós, pesquisadores da área, quer seja aqueles que estão iniciando, quer seja os que já estão militando na área há algum tempo, é um esforço que nós fazemos para estar sempre presente e sempre estar nesse congresso. Parabenizo a toda a organização por toda a infraestrutura e por todo o apoio que tem sido disponibilizado para nós, quer seja como autores, quer seja como debatedores, e é sempre um momento bastante importante. Então, Lorival, você tem 15 minutos para fazer sua apresentação e depois nós iniciamos um período para fazer alguns debates, alguns questionamentos e abrir também para os demais que estão na sala. Fique à vontade e boa sorte. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Lorival de Jesus Lopes Júnior. Eu sou graduando em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Pará e graduando em Direito pela Escola Superior Mário Celeste. E hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho que foi desenvolvido juntamente com a professora doutora Adriana Rodrigues Silva, intitulado Accountability e Burocracia no Processo de Gestão do Fundo de Emancipação de Escravos, 1870 a 1889. Bom, desde já eu gostaria de ressaltar que o nosso trabalho já foi alterado com base nos comentários dos revisores do Congresso e que a nossa apresentação também irá levar em consideração essas alterações. Bom, a nossa apresentação está dividida da seguinte forma. Primeiro nós vamos apresentar o objetivo, em seguida o contexto, o referencial teórico,
a metodologia, a apresentação dos dados, as considerações finais, as sugestões para pesquisas futuras e, por fim, as referências. Bom, nosso trabalho teve como objetivo analisar se uma forma organizacional burocrática apoia a accountability, a melhor aplicação de recursos e a menor corrupção, à medida que a legislação aplicada ao Fundo de Emancipação de Escravos sofre alterações. O Fundo de Emancipação de Escravos foi uma das tentativas de abolir o trabalho escravo no Brasil, que estava presente desde o século XV, com o início da colonização portuguesa no Brasil, e pelo uso da sua mão de obra escrava. O escravo foi considerado uma das maiores forças de trabalho da época, estando presente nos mais diversos setores. Esse sistema persistiu até o século XIX, quando se iniciaram as discussões sobre a sua extinção do comércio e a abolição por conta dos valores trazidos pelo capitalismo, pela Revolução Francesa e pela Revolução Industrial. Algumas das tentativas de abolir o trabalho escravo foram a Lei Evarista de Moraes, a Lei Feijão Barbacena e a Lei Eusébio de Queiroz, porém elas não surtiram o efeito necessário. Somente em 28 de setembro de 1871, tentando contribuir com o fim da escravidão, foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que declarava que todo filho de escrava nascido a partir daquela data seria considerado livre. Além disso, determinava a criação do Fundo de Emancipação de Escravos, destinado à libertação gradual dos escravos, visto que uma libertação repentina poderia trazer grandes prejuízos para a economia do país, e indenizar os seus senhores com base com o intuito de preservar o princípio da propriedade presente na Constituição vigente naquela época. Bom, no nosso referencial teórico, nós abordamos dois conceitos. Um deles foi a accountability, que está relacionado à necessidade de proteger o cidadão de atos burocráticos ilícitos e os seus direitos, e o conceito da burocracia, que descreve um quadro de funcionários organizados, submetidos a normas de conduta, dessa forma exercendo a autoridade legal. Estudos anteriores analisaram a accountability e a burocracia em regimes antigos, por exemplo, Examel, que investigou o uso da contabilidade para apoio ao controle e a accountability no Antigo Egito. Carmona e Examel, que tiveram como objetivo analisar e criticar a crescente literatura sobre as práticas de registro na Mesopotâmia e no Antigo Egito, com foco no processo de accountability. E Rod et al., que verificaram as práticas de accountability em instituições de caridade durante o período de 1870 a 1912. Então, nosso estudo busca contribuir com a literatura existente sobre a accountability e a burocracia, ao analisar se uma forma organizacional burocrática apoia a accountability, a melhor aplicação de recursos e a menor corrupção. O foco da nossa pesquisa é o Fundo de Emancipação de Escravos, que foi um fundo público financeiro que tinha o objetivo de libertar anualmente e de maneira gradual os escravos classificados pela Junta de Classificação de Escravos e arrecadar valores para aqueles que não tinham condições de comprar sua alforria. Pesquisas anteriores já analisaram o Fundo de Emancipação de Escravos e como ele interferiu na sociedade escravista, a sua gestão, o processo de libertação a partir dos seus significados e dos seus sentidos, e os abusos na aplicação dos seus recursos. O desenvolvimento do nosso estudo irá contribuir com a literatura historiográfica sobre o Fundo de Emancipação de Escravos, especialmente no que diz respeito ao melhor entendimento da sua estrutura e da sua gestão. Para alcançar o objetivo proposto, nós adotamos um método de pesquisa histórico-organizacional com foco na pesquisa historiográfica. A nossa coleta de dados ocorreu nos ambientes online da Biblioteca do Senado Federal e da Biblioteca Nacional Digital. Para efeito, nós consultamos leis, decretos, discussões, obras raras relacionadas ao Fundo de Emancipação de Escravos e jornais da época para a triangulação dos dados. Com base nos dados que nós coletamos, nós podemos notar que após a publicação da Lei do Ventre Livre, houveram diversas alterações que foram realizadas para aumentar o processo de prestação de conta com os órgãos responsáveis e para evitar erros na aplicação da lei.
Tudo indica que essas alterações ocorreram por conta de alguns casos de fraude que foram identificados na época. Essas alterações permitiram um maior controle dos escravos matriculados, libertos e falecidos no Império. Uma das modificações que nós destacamos é a do Decreto número 4.815 de 1871, que determinou que todas as cartas de liberdade distribuídas aos escravos deveriam ser registradas em uma relação, e após o encerramento das atividades, essas relações deveriam ser enviadas para os órgãos superiores para que houvesse processo de prestação de contas. Essa modificação buscou evitar erros no processo de libertação, como evitar que uma carta de liberdade fosse dada mais de uma vez a um escravo e evitar que um senhor de escravo fosse beneficiado mais de uma vez pelo fundo de emancipação por um escravo que já seria considerado liberto na época, o que poderia ocasionar erros no processo de libertação. Já o decreto número 4.835 de 1871 determinou que todas as matrículas de escravos deveriam ser registradas em 2 livros, contendo o índice alfabético com o nome dos escravos matriculados, e o outro índice deveria conter o nome dos senhores que possuem escravos matriculados. Após o encerramento das atividades, um desses livros deveria ficar na junta de classificação e o outro deveria ser enviado para os órgãos superiores para que houvesse processo de prestação de contas. E caso fossem identificados fraudes nas matrículas ou na libertação, os responsáveis seriam multados. Então, essa modificação buscou aumentar o controle dos escravos matriculados e responsabilizar os envolvidos em casos de fraude. O decreto número 5.135 de 1872 determinou que, além da matrícula ser registrada nos 2 livros e do índice alfabético, após o encerramento das atividades, todas as páginas deveriam ser rubricadas pelos responsáveis das juntas, e após o encerramento das atividades, um desses livros deveria continuar na junta e o outro deveria ser enviado para os órgãos superiores para que houvesse processo de prestação de contas. E caso fossem identificados fraudes novamente nos registros ou no processo de libertação, os responsáveis seriam multados. Então, essa alteração buscou evitar que houvessem modificações nos registros após o encerramento das atividades e responsabilizar os envolvidos em casos de fraude. O decreto 9.517 de 1885, ele surgiu após a lei do sexagenário. A lei do sexagenário determinou que todos os escravos com idade a partir de 60 anos deveriam ser considerados libertos no Império e determinou que uma nova matrícula deveria ser realizada. Só que essa matrícula teria como base os registros anteriores, como as certidões, os livros, as relações, as cartas de liberdade. E caso fossem identificados fraudes nas matrículas anteriores ou até mesmo nas novas, os responsáveis seriam multados. E uma novidade que esse decreto trouxe foi que uma tabela com um valor máximo que o escravo poderia ser avaliado com base no seu sexo ou com base na sua idade, evitando que avaliações exorbitantes ocorressem. Esse decreto buscou evitar que alterações nos registros ocorressem, avaliações exorbitantes e responsabilizar os envolvidos em casos de fraude. Então, com base na análise que nós realizamos, nós podemos notar que as mudanças na legislação relacionada ao Fundo de Emancipação de Escravos, como, por exemplo, a instituição de um maior controle no processo de prestação de contas com os órgãos responsáveis, resultaram em análises mais detalhadas dos relatórios de matrícula dos escravos, as multas para efeito de responsabilização aos envolvidos em casos de fraude e as mudanças na estrutura funcional tornaram o sistema mais burocrático e resultaram em um nível maior de accountability. O nosso estudo buscou contribuir com as áreas da história e da contabilidade, como sugestões para pesquisas futuras. Sugere-se que novas pesquisas envolvendo a accountability e a burocracia em diferentes regimes econômicos, políticos e sociais brasileiros sejam desenvolvidos. Bom, essas são algumas das nossas referências. O nosso e-mail para contato. Desde já a gente agradece pela atenção de todos. Muito obrigado. Obrigado, Lorival.
Parabéns pela pesquisa e a professora Adriana também, que desenvolveu em parceria contigo. Eu diria só para que você pode parar o compartilhamento. Ok. E eu vou mandar para vocês, certo? O material para ficar mais fácil e mando por e-mail para vocês. Mas aí, assim, eu queria primeiro parabenizar, ou seja, não é fácil pesquisar história, principalmente no nosso país, onde nós temos uma limitação assustadora no acesso a fontes documentais. E aí a gente tem, por exemplo, esforços. Você está no norte, né? A gente aqui no Nordeste tem um esforço tremendo da Fundação Joaquim Nabuco e outros organismos nacionais que buscam justamente manter viva essa história. Então, primeiro parabenizar vocês. Isso é bem interessante. Eu Obrigado. tive, eu tive contato com esse contexto da contabilidade umbricada com regimes, quer seja escravocratas ou quer seja o Holocausto, no meu mestrado. Eu tive um professor que ele instigava muito, nos instigava muito a discutir esse viés da contabilidade, ou seja, a contabilidade ela sempre está numa discussão e em meio, principalmente, ao debate do capital. Perdão, tem um carro de som passando aqui na rua, mas vamos lá. Então, assim, infelizmente é essa situação, entendeu? Então, assim, você se depara com isso, se depara com uma postura da universidade e da contabilidade como ela era nesse período histórico. Então, assim, isso é muito importante, essa discussão. O ponto específico que eu gostaria de tratar com vocês são assim, um é relacionado à estrutura do artigo, tá? Eu sei que você puxou um pouco para o lado da história, então isso faz com que nós estejamos, diríamos assim, numa linha meio que interdisciplinar. Então isso para nós, ao fazer a leitura, nós nos deparamos com dois grandes pontos. Por exemplo, você traz um contexto e isso nos chama a atenção, essa seção contexto, que, ao nosso ver, eu equipararia ela um pouco da problematização. Ou seja, e aí tudo vai depender de onde você deseja buscar uma publicação definitiva, ou seja, em qual periódico você prefere tentar. Se será um periódico mais da área de história, um periódico que esteja nas interdisciplinares ou um periódico da própria contabilidade, que a gente tem alguns periódicos que têm essa discussão e essa discussão histórica. Então, caso você pense num periódico da área contábil, você vai precisar pensar justamente numa redefinição dos tópicos que você encara. Então, eu pensaria nisso com relação à questão da problematização, substituindo o contexto, tá? Eu gosto muito de quando eu problematizo uma pesquisa, e aí assim, é um viés meu, tá? Perceba que tudo que eu estou lhe falando é uma possibilidade de contribuição, é uma possibilidade de tentar trazer algo novo para a sua pesquisa. Eu sempre gosto de partir da problematização de uma questão-problema, tá? Então, quando você usa apenas o objetivo, isso nos leva a discutir de uma maneira mais geral. E aí, o debate que se faz será que realmente eu estaria trabalhando accountability por esse contexto ou a própria definição de auditoria? Ou seja, será que eu não teria aí já um início de auditoria pública nessa discussão, já que a gente está partindo de encontros de erros? Você, claro, você traz accountability, você diz lá ela como diríamos assim, com esse aspecto, mas que no fundo, ela nos leva a ser uma accountability de prestação de contas. Ou seja, é um pouco do que a Campus traz, né? E você traz o paper dela lá da RAP, que é um paper muito denso,
A RAP fez uma reedição dele. Será que nós já podemos traduzir? Eu concordo e concluo ainda que a gente não consegue traduzir. Eu estudei o texto, o termo, na minha dissertação, e lá eu via o povo, as pessoas, né? Eu estudei no contexto dos tribunais de contas, e eu via como a redução, ou seja, eu vou reduzir aqui accountability como sendo prestação de contas e ponto. E não é muito maior. É algo que envolve um pouco de uma responsabilidade subjetiva que nós não estamos acostumados. E aí eu sempre trato metaforicamente, Lorival, o seguinte: é meio que aquela obrigação que nós temos de dar satisfação a nossos pais enquanto moramos em casa. É algo que é obrigado, que está ali, não tem nada escrito dizendo que tem que ser feito, mas que na hora que você troca de roupa, toma banho, troca de roupa e vai saindo, às vezes sua mãe olha para você e diz: vai para onde? Volta que horas? Vai com quem? Entendeu? Então, assim, eu faria essa questão metafórica. Você pode até muito bem, ó, não vou responder, sair, você sabe que vai escutar quando voltar. Entendeu? É mais ou menos isso. Entenda que esse contexto é algo muito maior do que simplesmente prestação de contas. E aí, essa é uma discussão que você precisaria ver. Será que diríamos assim, a tradução errada de accountability ou a percepção errada do termo accountability, será que ela não está permeando diríamos assim, esse reducionismo para a prestação de contas e fazendo com que houvesse esse avanço? Então, é algo que teria que... eu sei que às vezes poderia ficar um pouco difícil de acompanhar o raciocínio e a gente é muito cartesiano enquanto contador, mas a gente poderia tentar pensar algo nesse sentido. Daí, o que é que eu vejo? Eu vejo uma grande discussão. Isso, Beatriz. Beatriz está dizendo que concorda, ela não vê essa tradução para o termo aqui no chat. Então, assim, a gente realmente se depara com isso. Quando você traz no resumo lá, acredito que seria importante, antes de dizer, e aí a minha fala, né? Antes de dizer o foco e o objetivo, você tentar chegar para a gente e dizer assim: olha, beleza, por que que eu escolhi o fundo de emancipação? Será que o fundo ele é o ponto mais importante? O fundo ele vai operacionalizar o final, né? Ou seja, o pagamento, o ressarcimento ao Isso. dono do escravo. Mas eu tenho um cadastro, eu tenho como é que eu posso dizer? Vou usar esse termo, não entendam como neologismo, mas imagine que eu coisifiquei o escravo. O escravo é uma coisa, é algo que passa a ser meu bem. Então eu matriculei, fiz matrícula dele, eu controlava ele, tal. Imagine que numa extrapolação bem ruim, mas que às vezes dói para a gente dizer, mas que a verdade é como se eu tivesse um rebanho de escravos e numerasse eles. Só que aí eu tenho uma sociedade que fazia um controle, que fazia uma certa série de coisas, mas que você menciona no texto a discussão, por exemplo, de quando eu fiz a legislação que proibia a importação, né, do escravo. Ou seja, eu só teria escravos que estavam aqui. Mas na frente viu que essa lei começou a ser fraudada, porque trazia prejuízo. Então, era uma conivência. Então, imagine que, eu sei que só temos muitas vezes 18, 20 páginas para tratar, mas imagine que você vai precisar puxar um pouquinho e tentar fazer algumas ilações, que você não vai conseguir responder, mas que pode virar a sugestões. Por exemplo, será que o governo não foi conivente? Será que ele não estimulou a prática para que ele se beneficiasse pela renda, pela arrecadação? Será que existe algum jornal, por exemplo, que fosse oposicionista do governo, que pudesse mencionar isso?
Eu também sugiro que você tente trazer a vinculação da contabilidade com o Holocausto, ou seja, é um tipo olhar para fora e ver como é que o pessoal percebeu isso lá fora e trazer para a nossa realidade. E aí eu trouxe 2 papers brasileiros. Um é desse professor que eu disse a vocês que me estimulou a ler sobre isso lá no meu mestrado, que foi o saudoso professor Francisco Ribeiro. Então eu coloquei um paper dele que ele trata um pouco disso. Tem um paper da Revista de Contabilidade da Bahia também, eu também estou mandando para vocês. E existe o paper mundial, que aí ele é da Accounting Histories, e aí ele traz também justamente isso, o papel da contabilidade na perpetuação do Holocausto, ou seja, como é que ele atuou. Tá? A conclusão, eu digo a você que eu fiquei um pouco sem rumo, tá? Eu esperava um pouco mais, mas eu entendo que você não tinha espaço, eu entendo que você estava com uma série de dificuldades e uma série de coisas que você imaginou. Mas aí eu queria fazer uma última afirmação para eu deixar você falar um pouquinho. Okay. Os trabalhos, acho que já estão disponíveis no Kleber, dos anais, tá? Eu pelo menos eu já acessei eles no link dos anais pelo Congresso. Era o seguinte: imagine um ponto. Você se pega muito na motivação das leis, tá? Existe uma legislação que estabelece que todo ato público ele precisa ser motivado. Se eu voltar nessa época, existia algo nisso na base legislativa? Se sim, ela integra o preâmbulo das leis, ou seja, muitas vezes considerando, naquele tempo promulga-se, né? Entendeu? Então, assim, perceba se você consegue ver isso, porque eu acho que isso ajudaria você a entender algumas razões e o porquê de algumas coisas. Claro, você não vai ter, e aí infelizmente a gente não tem o processo legislativo como a gente tem hoje. Você tem as notas taquigráficas, você tem a discussão, o que é que o relator trouxe do seu relatório, você consegue acessar. Mas eu acho que faria um pouco disso. E aí a consideração final que eu faço no seu artigo, que seria essa parte de tentar ver um pouco do processo. Aí você escolhe uma ou duas, só para enriquecer mais, tá? E no mais, seu trabalho está de parabéns. Se dedique. É uma área que nós negligenciamos, que é estudar a história da contabilidade. Nós queremos ver como é que está o novo processo. A gente muitas vezes abandona o antigo e não vê que o que nós estamos vivendo hoje é fruto de uma evolução, certo? E aí, se você quiser fazer alguma consideração, você ou a professora Adriana também fique à vontade. Bom, não sei se a professora Adriana vai aparecer. Deixa eu ver. Mas desde já... Pode falar, Lorival. Desde já, professor João Marcelo, eu queria agradecer muito pelas suas contribuições. A gente vai, sim, trabalhar em cima delas. Alguns pontos a gente já tinha recebido dos revisores, como a conclusão. Então, nós já estamos trabalhando nessas alterações para tentar melhorar o trabalho ao máximo. Algum dos pontos que você falou, realmente, a gente não tinha notado ainda. Então, a gente vai buscar focar neles para uma futura publicação do nosso trabalho. Não sei se a professora Adriana vai querer falar mais alguma coisa. Olá, João Marcelo. Bom dia a todos por aí. Boa tarde para mim. Estou aqui em Portugal, então é boa tarde. Obrigada pelas considerações que foram postas à nossa pesquisa, né? É uma pesquisa que o Lorival ele tem desenvolvido aqui já há algum tempo e tem se dedicado bastante nesse desenvolvimento, né? Ele tem bastante crédito nessa pesquisa. Não é fácil pesquisar história, né? Então, passar o pouco que eu sei sobre história da contabilidade para o Lorival, às vezes é um desafio, mas acredito que ele tem feito isso com maestria, né? Tem conseguido aqui
fazer uma pesquisa boa. Obviamente está em desenvolvimento, não está finalizada, precisamos ajustar ali questões da própria análise do resultado, ela não está concluída, a conclusão, como o João Marcelo falou também, precisa ser melhorada. A questão da accountability é algo que, quando a gente traz para a história, é bastante criticado, né? E por isso trazemos ali várias pesquisas feitas no âmbito da história da contabilidade, que traz o conceito, né, da accountability, ou a pesquisa em accountability numa época histórica. Eu digo que ela é criticada porque há revisores que tratam como anacronismo, né? Ou seja, trazer aquele conceito do presente para o passado. E isso não se pode, pronto. E tentamos ali fazer aquele referencial teórico no sentido de mostrar que o estudo em accountability ele é possível também na história, no âmbito historiográfico, no âmbito da história. Sobre a estrutura que o João Marcelo falou, né, aquela parte da contextualização, essa é uma parte que normalmente é exigida, João Marcelo, na pesquisa em História da Contabilidade. Né? Eu tenho artigos publicados na Account History, na AAAJ também, e todas elas fazem aqui a exigência de um contexto histórico. Tenho a publicação na RCIF, na RAI também, em História, todos falando sobre escravidão. E mesmo não sendo uma pesquisa voltada para a história, para a história que eu digo assim, para revistas em história, mas sim para revistas específicas, né, de gestão, esse contexto ele é aqui exigido, né? Eles nunca pedem aqui para alterarmos para problematização, até então ainda não. Esse é um assunto que, de fato, eu tenho aqui um grande amor, né, além de ser da história, mas por esse ato, esse caráter social da contabilidade. Né? Esse caráter não só... porque quando falamos aqui de seres humanos, a contabilidade ela tanto pode escravizar o ser humano, como ela pode... Não é a contabilidade por si só, ela apoia, né? Vamos aqui melhorar. Então, ela pode apoiar determinadas situações pró ou contra o ser humano. E eu gosto muito de trazer essa vertente. Eu entendo, professora. Eu queria só abrir rapidinho para o Marco fazer uma questão, para a gente poder encerrar, porque infelizmente a gente não tem tanto tempo, mas parabéns, é bem interessante esse seu relato. Marco, fica à vontade. Obrigado, João. Parabéns, Lorival, professora Adriana, satisfação. Eu sou da Universidade Estadual de Campinas e eu queria reforçar, primeiro, que a questão que a professora Adriana levantou do anacronismo, de fato, isso é uma questão a ser combatida e é possível, sim, fazer como vocês fizeram esse paralelo. Mas a minha questão, ela vai mais no trabalho esse trabalho que está carregado lá já é com as modificações, ou Lorival? Não, né? Não, ainda não. Foi a versão que a gente viu para submissão. Tá. A primeira versão dele. Tá, então deixa eu só pegar aqui a minha observação. O objetivo do trabalho foi analisar se a accountability apoia uma forma organizacional burocrática, né? A melhor aplicação de recursos, menor corrupção, etc. A minha questão dentro da possibilidade de você colocar mecanismos para promover a accountability, você já não cria automaticamente uma burocracia? Minha pergunta é como que você aperfeiçoar ou aprofundar os mecanismos de accountability não criaria uma forma burocrática ou uma situação organizacional burocrática? Tá? É mais nessa minha questão, e mais uma vez parabéns pelo trabalho, tá? O objetivo foi alterado, o Marco. Nós fizemos aqui a troca do objetivo, até que ponto a burocracia ela não favorece a accountability, eu acho que é isso, né, Lorival? Só confirmar aqui, professora. Mas acredito que seja nós isso. Fizemos uma pequena alteração nesse objetivo, porque de fato ele não estava assim, muito alinhado. Entendi. De fato ele chama a atenção, né? Então foi por isso mesmo. Tá bom, obrigado. Então, queria agradecer a participação de vocês, parabenizar mais uma vez pelo trabalho. O trabalho é muito interessante e
assim, é importante termos ele em nossos congressos, fazendo com que outras pessoas comecem a pensar e comecem a discutir também a história. Parabéns aos autores e eu mando por e-mail já já as minhas considerações. Viu? Um grande abraço. Obrigada. Obrigado. Vamos agora para o segundo artigo. Vitória. Olá, Oi, pode compartilhar sua tela, por favor? vocês estão vendo a minha câmera? Ainda não. Agora sim. Ah, agora foi, né? Isso. Vou compartilhar aqui com vocês. Estão vendo? Você tá vendo? Oi, já estou vendo. Ótimo, pode começar? Então, fica à vontade, Vitória. Você tem 15 minutos para sua apresentação. Certo. Bom dia, meu nome é Vitória, sou graduada em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília. O nome do meu artigo é Governança Pública na Transferência de Recursos Financeiros, uma análise dos convênios realizados pela Fundação Palmares no período de 2014 a 2019. Eu sou a autora principal e o artigo foi elaborado junto com a professora Clésia Camilo e a professora Beatriz Morgan, também na Universidade de Brasília. Bom, dar uma contextualização aqui, né? O que seria governança pública? A governança é garantir que as entidades, atuando junto ao interesse público, alcancem os resultados pretendidos simultaneamente, né? Eu costumo dizer que a governança é como se fosse passos, né, que tem que seguir junto com os princípios para que aquele serviço, principalmente o serviço do Estado, seja feito de forma correta, né, de forma eficaz e eficiente. O Banco Asiático também, né, ele diz que a governança é necessária para garantir que os serviços eficientes à população e apoiar o processo de desenvolvimento, aumentar a eficiência e a eficácia do investimento público. Foi o que eu acabei de dizer. Bom, o objetivo do trabalho é verificar o nível de aderência das práticas de governança pública no controle de transferências de recursos financeiros para as organizações da sociedade civil, com o convênio da Fundação Cultural Palmares, no período de 2014 a 2019. Os princípios analisados foram de transparência e accountability. Bom, né, o TCU, que foi uma grande base do nosso trabalho, ele define a governança como um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática a fim de avaliar, direcionar e monitorar a gestão. Nós temos alguns princípios de governança, né? Legitimidade, equidade, responsabilidade, eficiência, probidade, transparência e accountability. No nosso artigo, vamos analisar a transparência e accountability. Em 2018, o TCU fez um levantamento para analisar o nível de governança das fundações. Na verdade, foram feitas em vários órgãos, né? Aqui eu mostrei as fundações e foi pontuado, né? Vamos dizer assim. Então, se você tiver 100%, quer dizer que seu índice de governança, que é esse IgG aí, ele está muito bom. E quanto mais você baixa, né? Você tem que melhorar. Então, vamos pontuado aqui, ó, a Fundação Cultural Palmares. Então, o índice de governança, ele é 13%. Esse índice de governança pública é 18%, né? A governança de pessoas, a gestão de pessoas, o índice de governança de TI, né? Então, o TCU, ele faz o levantamento, mais ou menos de 2 em 2 anos, para mostrar qual o índice de governança dessas fundações e direcionar possíveis melhoras. Como foi mostrado abaixo, a FCP, a Fundação Cultural Palmares, ela é encaixada no conceito inicial, ou seja, o índice de governança ela tem muito a crescer. Por exemplo, o próprio índice do TCU já é um índice mais avançado.
né? Então, o TCU já tem uns 80%, já tem uns 90%, até porque ele precisa ser referência para as outras organizações. Aqui no trabalho a gente vai analisar as organizações da sociedade civil, que são entidades privadas sem fim lucrativo, que não distribuem entre seus associados e dirigentes eventuais lucro, né? E o lucro ele é revestido na própria objeto social, e vamos analisar os convênios firmados por parcerias público-privada entre a organização civil e a Fundação Cultural Palmares. Também vamos analisar os convênios firmados entre os entes federativos e a Fundação Cultural Palmares. Bom, a nossa metodologia, ela tem a natureza, ela é uma pesquisa descritiva, natureza com abordagem mista, né? O período analisado foi de 2014 a 2019. A fonte de dados foi o SICONV, que é o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos, o próprio site da FCP e o site das organizações que foram firmados os convênios. A pesquisa ela buscou verificar o nível de adequação dos 47 convênios firmados com a FCP à Lei 13.019 de 2014, que é o marco legal, né, das organizações civis, e é a lei que organiza como é que deve ser feito esses convênios. Em 2014 a 2019, a Fundação Palmares ela firmou 47 convênios com 36 entidades diferentes, um repasse total de 15 milhões. Dentre esses 47 convênios, um foi anulado, 30 foram executados e 16 ainda estão em execução, até o presente momento da pesquisa, que foi no final de 2019. Desses 36, 23 foram firmados com entidades distintas, né, entidades das organizações civis distintas, e 10 foram com entes federativos. Aqui tem mais ou menos as 23 entidades que foram firmadas, os convênios, e esse daqui é os entes federativos que firmaram convênios com a FCP. A metodologia utilizada foi calculado um grau de adequação, então era dada uma pontuação, basicamente, a cada critério analisado. Se o critério tivesse a exigência completa, a pontuação era 1. Se não tivesse nada que foi exigido, era 0. E se tivesse a exigência incompleta, a pontuação era de 1 a 0. O primeiro critério analisado foi o grau de aderência da Fundação Cultural Palmares à Lei 13.019. Então, percebe-se aí na tabela que a aderência ela permeou o 0,5, o maior número realmente foi 0,5, né? Então, assim, pode dizer até mesmo que 50% dos critérios analisados foram cumpridos, né? Então, os convênios possuem data de assinatura, 50% dos convênios, eles cumpriram isso, e os outros 50%, a FCP não divulgou, ou até mesmo não apresentou. Essa parte aqui foi outro critério, mas foi analisado apenas os convênios foram totalmente executados, porque não foi possível analisar os que estavam em execução, principalmente nessa parte de prestação de contas. Então, se o FCP prestou contas, né, mostrou que a parceria firmada prestou contas, né, então aqui, 51%, ou seja, se entrar no site da FCP, eu olho os convênios que estão sendo apresentados e eu percebo que apenas 50% de todos os convênios apresentou a situação de prestação de contas. Aqui tem outras situações, né? A FCP realizou visita em loco. Essa parte é legal pontuar, né? Porque na Lei 13.019 diz que um dirigente, um funcionário da FCP, ela tem que realizar uma visita em loco nesse convênio. E foi divulgado apenas, né, 16%. 16% quando você entra no site, você consegue só ver que 16% desses convênios tiveram a realização da visita em loco. O outro critério avaliado foi a aderência das OSCICs, das organizações da sociedade civil, que firmaram parceria
com a FCP, ou seja, foi olhar do outro lado, se as organizações da sociedade civil cumpriram o exigido na lei, certo? Então, teve termo de fomento, foi a maior pontuação, ou seja, 97% teve, até porque você precisa firmar um contrato. O conveniente possui escrituração contábil, é uma parte da lei que é necessária a escrituração contábil, mas apareceu apenas em 25%, né? Eu falo 25%, é 0,25%. A aderência dos entes federativos que firmaram parcerias com a FCP, ou seja, esse aqui é outra vertente analisada, ou seja, a primeira agora foi das OCIPs, né? E agora são dos entes federativos. Você percebe que o status de aderência, o nível de aderência dessas entes federativos, ele é maior, né? Então, se enviou o relatório, ele já foi 70%. Se ele possui atestado de capacidade técnica, é 80%, até porque a FCP firmando convênios com outras entidades federativas, outras entidades públicas. E vamos falar só um pouquinho aqui. E como considerar, no final, a gente percebe que as entidades os maiores níveis de aderência são dos entes federativos, né? Eu vou voltar aqui. Percebe que os valores, eles são acima de 0,5, enquanto os valores analisados dos outros, eles geralmente permeiam entre 0,1, 0,5, até mesmo 0, né? Então, por exemplo, se publicou na entidade, na internet, alguma parceria que apresentou irregularidades, não foi publicado, mas sabemos que tem, porque analisamos o princípio da transparência ligado diretamente ao site da FCP, né? Porque a FCP ela tem a obrigatoriedade de publicar, caso tenha alguma irregularidade no próprio site. Como eu já disse, né, os convênios realizados com os entes federativos, eles possuem um maior nível de aderência, até porque eles possuem também um nível de fiscalização com o TCU. Então, provavelmente, todos os entes federativos que firmaram convênios com a FCP também fazem parte daquele levantamento sobre governança e também possuem auditoria, né? Já os valores, né, os achados são muito valiosos, porque os valores repassados, eles são derivados do orçamento público, ou seja, as ONGs, elas recebem dinheiro público, o dinheiro é nosso. Então, elas possuem deveres, né, a cumprir relativos aos princípios e a FCP também possui deveres a cumprir relativos aos princípios de transparência e accountability avaliados. Ou seja, eu preciso que eu cumpra para que o convênio, o repasse, o dinheiro público seja gasto de forma eficiente, eu preciso que tenha transparência, accountability e os outros princípios que não foram analisados aqui, mas também serve como pesquisas futuras, né? Então, sugere-se a análise de aumentar a análise desses princípios e até mesmo direcionar a outras fundações. O professor João Marcelo até comentou, né? Uma das fundações que pode ser analisada é a Fundação Joaquim Nabuco, que está lá em cima, né? Que também possui graus de governança baixos, comparados até mesmo às outras fundações. Muito obrigada. Aqui tem as referências, que foram algumas referências utilizadas no trabalho nos slides. E aqui tem o contato e os nomes das autoras. Parabéns, Vitória, professora Clésia, professora Beatriz. É bem interessante quando nós fazemos esse tipo de pesquisa que vocês fizeram. Por quê? Porque nós lançamos luz a algo que muitas vezes ele está escondido, ou seja, não é divulgado, não aparece, digamos assim, na lógica e no radar, digamos assim, das pesquisas. Basta se a gente, por exemplo, se debruçar nos cadastros dessas organizações, ou seja, não existe
um cadastro centralizado, por exemplo, delas, e aquele cadastro lá do Ministério da Justiça, que centraliza algumas informações, ele, por exemplo, traz muitas coisas em PDF não pesquisável, ou seja, você está lá, tem que ler o documento inteiro, um calhamaço gigante. Então, assim, por exemplo, quando você passa, por exemplo, um passo que o TCU deu, todo documento enviado, ele tem que ser em OCR, PDF pesquisável. Então, isso já vai melhorando e dando justamente esse, como é que eu posso dizer, esse, só um minuto. Desculpa, pessoal. Então, assim, só para que a gente veja justamente isso. Com o seu artigo, eu gostei muito da forma que vocês escreveram. Ele está um texto limpo, um texto que deixa claro o propósito, o que é que vocês queriam, como vocês fizeram e o que vocês chegam de resultado. Isso é perfeito. O que eu trago aqui são questões que a gente pode buscar melhorias e, tipo, instigar você a, digamos assim, chegar a resultados complementares, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu discutiria é como é que vocês montaram a ideia da metodologia, ou seja, a ideia de fazer o grau de aderência. O grau de aderência, ele é de vocês? Sendo de vocês, minha sugestão é que ficasse claro, ele se baseou numa metodologia de outro paper que fez algo semelhante. Não, ele se baseou na própria metodologia do TCU quando criou os índices, tá? Porque e aí não é uma, não encare como uma crítica no caso do TCU, mas sim a percepção. É meio sim, não, tá? Você teve, teve. Você não teve, não teve. Entendeu? Ele não avalia eu consegui fazer uma parte. O que você traz quando você faz a análise da legislação se antes você colocou lá, se a resposta antes era binária, 0, 1, teve 0, não teve 1, e depois você relativiza isso pelo todo, aí o que acontece? Você partiu de uma resposta binária para depois relativizar e dizer, olha, o grau de aderência do artigo 10 da lei é esse, entendeu? Mas você partiu de um 0,1. Eu sei que você não vai conseguir avaliar, por exemplo, aquela pessoa que quase fez, ou o que fez, mas não fez completo. Não é, eu sei que não é objeto do seu trabalho, mas aí se você conseguisse descrever a metodologia, como é que eu fiz a identificação convênio a convênio, depois disso eu transformei de tal forma e assim seguiu. Eu sei que você fez a expressão matemática, ela vai me dizer que você seguiu assim, mas perceba só para que você deixe claro para o leitor que não está feito a isso, tá? Então, esse era um primeiro ponto. O segundo ponto é uma coisa bem besta, que assim, mas é o jeito que eu, pelo menos, eu tenho tentado fazer, tá? E aí é uma sugestão. Era que você começasse o resumo com a contextualização. Olha, por que nós estamos discutindo isso? Nós estamos discutindo por quê? Porque são recursos públicos repassados para um OCIP. Quando ele é repassado, ele passa a ter certas obrigações, mas essas obrigações não são completas. Concorda comigo? Porque, por exemplo, eu continuo tendo que fazer uma pesquisa de preço, continuo tendo que fazer uma série de coisas, mas, por exemplo, quem vai fiscalizar a equipe técnica? Beleza, o cara conseguiu um atestado de capacidade técnica. Um atestado de capacidade técnica quer dizer que ele executou um projeto semelhante ou um projeto naquela área. Mas vamos lá, quem é o Zezinho, quem é a Maria, quem é o João que foi contratado para aquilo? Tá, eu sei que não é a realidade de todos, mas você pega alguns cargos de OCIPs, é de chamar a atenção, tá? Você, principalmente se a gente estiver falando das grandes, né? Imagine Oxfam,
É só essas que aí a gente está falando de outro nível de realidade. Mas quando você pega um gestor de projetos, um gestor de equipe, quando você pega uma série de pessoas dessas, você se depara com as coisas assim que você diz, pô, será que isso é Brasil? Entendeu? Vou citar um exemplo aqui para minha realidade. Eu estou em João Pessoa, na Paraíba, dou aula no interior. Mas eu tenho aqui vizinho em Recife, a Oxfam, contratando gestor de projetos por 15 mil. Entendeu? Então, assim, imagine que eu tenho essa realidade, tá? Beleza, o cara vai lidar com o recurso público, ele tem que ser não suscetível a ser flexível com o seu, digamos assim, com suas diretrizes, beleza. Mas ele precisa ser bem remunerado, precisa, mas ele está gerindo um projeto com dinheiro público, em alguns casos, tá? Não estou dizendo que ela, nesse caso específico, nessa pessoa contratada, ela estaria buscando uma pessoa para gerir recursos públicos. Não, não sei. Mas perceba que são essas situações. Continuando, eu faria algumas discussões que possa até eu ter passado batido no seu texto. Tá? Um dos pontos que pressupõe o lançamento no Siconv é o chamamento público. Esse chamamento público, eu incluiria a questão de concorrência. Por quê? Porque possa ser que eu tenha muitos casos que o convênio que decorre desse chamamento público, ele só teve um candidato. Então, essa pessoa era tão específica aquela situação que aí eu volto para o que a gente às vezes chama de demanda de bancada, tá? A demanda de bancada é aquela demanda que eu negocio ela toda prévia e depois eu digo, ei, eu vou lançar o chamamento, tá? Entendeu? É mais ou menos assim, mas ela está negociada prévia, tá? Se o cara documentar as reuniões, se você conseguisse bater os acessos a prédios que têm acesso identificado, você ia ver isso, tá? Estou dizendo porque, infelizmente, é a realidade nossa do nosso país. Quem criou essa metodologia eu já falei. O seguinte, eu faria uma operação, tá? Não me chame, não pense que eu estou querendo fazer um Frankenstein do seu trabalho, tá? Mas é um pouco disso. Ó. Eu reduziria um pouco o referencial teórico para tentar deixar uma página inteira com um tipo de tabela, que seria uma tabela, uma planilha, tá? Aonde você ia fazer o resumo dos dados não por item da lei, mas por convênio. Aí você ia dizer a mim, tá, João, isso vai me dar o quê? Isso pode me dar a aderência do convênio. Ou seja, eu não teria a aderência da lei, ou seja, do artigo da lei, mas eu poderia ver, será que eu tive um convênio com baixo rendimento, uma baixa aderência? E aí imagine que esse convênio teve as contas reprovadas. Um exemplo. A gente poderia chegar à conclusão de que a não aderência, ou seja, a falha que foi ocorrendo e que será que teve notificação, será que teve... Aí, beleza. Para isso, você precisaria fazer um trabalho que é muito árduo. Você ou teria que estar lá dentro da fundação ou ter um acesso muito privilegiado ou pedir isso via LAI, que seria tipo perguntas bem específicas, que muitas vezes os caras não querem responder. Um exemplo, teve notificação durante a execução do convênio para correção de algum desses itens? Porque imagine, vou citar um exemplo, tá? Eu fui prefeito universitário aqui na UFPB. Então, por exemplo, eu era notificado porque a obra tal estava com a placa trocada. Ou seja, a construtora tinha duas obras, botou as placas trocadas. A placa de uma obra foi para outra e assim sucessivamente. Então, eu notificava a empresa, empresa, troca as placas, que a placa está trocada. Mas isso eu conseguia fazer durante o coisa, então durante a execução da obra. Quando o meu fiscal ia lá, ele tirava uma foto, estava a placa correta. Depois da correção, documentava e dizia, foi feito o ajuste. Mas será que você teria isso durante o convênio? Ou seja, será que a fundação ela se preocupou durante o convênio de fazer isso? De fazer os ajustes, de cobrar a melhoria, de
faz sanar os problemas previamente, porque, por exemplo, você fala que tem uns que não têm data de assinatura do convênio. O que é que acontece na prática? Entenda que eu estou falando o que eu vejo em alguns casos. Deixa sem assinatura porque a gente não sabe a data da publicação. Deixa sem assinatura, desculpa. Deixa sem data e a data fica para ser colocado pelo secretário que fará a publicação. Para quê? Para não correr o risco da data não bater com o prazo que tinha para publicar. Porque, não sei se você sabe, existe a legislação que diz depois do ato eu tenho X dias para publicar. Então, assim, a publicação extemporânea, ela gera punição? Não, mas ela só sana o ato. Se o fiscal fosse, ele iria identificar que estaria errado, porque teria descumprido o prazo de publicidade. E aí isso poderia averbar, por exemplo, a nulidade do ato original. Então, aí já entraria nas esferas do direito administrativo, e aí é uma discussão que não cabe no seu trabalho. Mas só para que você perceba que, se você conseguisse pensar, pelo menos, tipo, o que teve o número mais baixo, que teve o número mais alto, e pedisse algumas coisas pela lei relativas a ele, ou tentasse pedir o processo completo, porque no governo federal é bom porque tem SEI, e aí ele conseguiria baixar um PDF inteiro para te mandar, entendeu? Se tiver já a integração do SEI lá na fundação. Mas acredito que tenha. Aí o que é que acontece? Você tentaria pegar esses dois exemplos, e aí, o mais baixo e o mais alto, e você analisaria o detalhe. E aí isso ia para a tua conclusão. Eu consegui analisar isso. Para quê? Para que melhorasse a tua publicação num periódico definitivo, com algumas coisas que você acredita que foram, mas você não tem como afirmar, porque o que você pega são as bases públicas, o Siconv e os sites da fundação e do convenente, né? Então, assim, era esse o fechamento, e quando eu falo de reduzir um pouco o referencial, era que você se concentrasse, existe isso, mas eu me foquei nisso e daqui eu finalizo, ou seja, baseado nesse conceito, ou seja, nessa base de conceito aqui eu vou discutir, entendeu? Então, era você não discorrer tanto sobre as outras coisas que existem. Eu sei que às vezes você fica naquele afã, eu tenho que me proteger. Há autores para me circundar e me proteger, mas perceba que nesse momento a gente consegue ir limpando um pouquinho e deixar só o que é que realmente vai ser, que no final é o TCU, que é aquilo que você avaliou. Tá? Deixa eu olhar aqui o chat, se tem alguém fazendo alguma pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se quiser, avisa aqui no chat e você fica à vontade, Vitória, se quiser fazer algum comentário sobre minha fala. Só concordando mesmo com o que você falou, nessa questão de, como é que você disse, alguma coisa de bancada? É a demanda de bancada. É aquela que ela é bancada. discutida, preparada, e depois o cara faz o chamamento e diz, eu abri o edital que eu tinha te falado. Eu não conhecia esse termo, mas basicamente o que você percebe, né? Mesmo que acontece, você tem uma certa quantidade de entidades que elas têm uma tendência a fazer esse convênio já, e às vezes nem aparece, ou às vezes a chamada ela é tão específica, que só aquele convênio ali, só aquela entidade ela consegue realmente suprir tudo o que ela está pedindo, né? É bem interessante. Essa questão das prestações de conta, né? Então, por exemplo, você tem que fazer uma visita em loco, que eu acho que é bastante interessante. Quando você abre o convênio lá no Siconv, algumas entidades elas têm umas fotos para evidenciar. Ela tem algumas listas de chamadas, já outras não têm. Então, depende muito do convênio, depende da entidade, como é que foi feito. Basicamente isso. E não sei se a professora Beatriz está aqui, se ela quiser comentar alguma coisa. Olá, estão me ouvindo? Sim. Eu Estou só quero sempre.
agradecer ao João Marcelo, eu acho que foi muito enriquecedor, assim, os pontos específicos que ele colocou para a gente melhorar o artigo, não é? Essa questão da revisão da literatura, a gente realmente tem que ser mais focado. Esse trabalho, ele é resultado de um TCC, né? Então, às vezes, a intenção do TCC é a gente levar o aluno a estudar e tentar contribuir com que ele ganhe mais conhecimento, e aí acaba que pode fugir um pouquinho do foco, né? Mas, ótimo, muito, muito obrigada pelas suas considerações. Então, pessoal, não aparecendo nenhuma pergunta, eu agradeço a participação de todos. Lembro a vocês que nós continuamos com o nosso congresso hoje à tarde e amanhã, certo? Então, participem das sessões, das palestras, aproveitem, questionem, perguntem. Esse é o momento de vocês. Então, parabéns aos autores, parabéns a todos que estiveram na sessão. E não esqueça, Vitória, professora Beatriz e demais, de registrar a presença aqui no chat antes de sair, porque registra a presença principalmente para os autores, para que possa aferir que vocês estiveram aqui na sessão. Viu? Precisa escrever lá no chat. Um grande abraço, pessoal, e uma boa tarde a todos. Bom congresso. Tá, vamos sair.